Oi, eu sou a professora Majoelza Sloring. Nós vamos estudar um pouquinho agora o componente curricular Ciências. Aula 6, que nós vamos falar sobre a Lua. A Lua, satélite natural da Terra. O que é satélite? É todo objeto que gira ao redor de um planeta. A Lua é um satélite natural e é um astro que gira em torno do planeta Terra. A Lua tem crateras gigantescas. Muitas delas foram provocadas ao longo do tempo por impactos de meteoritos. Outras crateras foram formadas por erupções vulcânicas semelhantes às que ocorrem na Terra. Na Lua, existem cristais de gelo nas regiões polares, mas não há água líquida. Lá também não há ar, não há vento. Na superfície da Lua, também há planícies, montanhas e vales, mas não há plantas nem animais. A Lua não é uma estrela como o Sol e, por isso, não tem luz própria. Só conseguimos ver a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Conforme a Lua se desloca em sua órbita ao redor da Terra, ela é vista da superfície de nosso planeta, tanto durante o dia como durante a noite. Ao fazer esse movimento, ela muda de posição em relação ao Sol, que é a fonte de luz que ela reflete. Por isso, a Lua aparece para nós sob diferentes aspectos, chamados fases da Lua. A Lua também tem muitos movimentos, mas os principais são o movimento de translação, que é o que ela faz em torno do Sol, acompanhando a Terra. O movimento de rotação, que é o movimento que a Lua faz em torno de si própria, em torno do seu próprio eixo. E o movimento de revolução, que é o que ela faz ao redor da Terra. Nós temos aqui nessa imagem, nós vemos o movimento de translação, que é esse movimento que ela faz em torno do Sol, o movimento de rotação, que é o que ela faz em torno dela mesma, e o movimento de revolução, que ela faz em torno da Terra. O movimento de revolução e rotação levam igualmente 28 dias para dar essa volta, enquanto o movimento de translação leva 365 dias para dar a volta em torno do Sol. A largura e distância da Lua. A Lua tem pouco mais de 1/4 da largura do nosso planeta, ou seja, 3.474 quilômetros de diâmetro. Distância média da Lua é de 384 mil quilômetros. Distância da Lua com a Terra. Temos também a distância do perigeu, que nós chamamos de perigeu. Por quê? É quando a Lua atinge o ponto mais próximo da Terra. O primeiro é o médio. O segundo, que é o perigeu, é onde ela fica mais próxima da Terra, que alcança mais ou menos 363 mil quilômetros. E o apogeu, que é quando a Lua fica mais distante da Terra, com aproximadamente 406 mil quilômetros de distância da Terra. De acordo com a luminosidade, a Lua pode ser classificada em cheia, minguante, nova ou crescente. Isso eu tenho certeza que você já tem conhecimento. Esse fenômeno ocorre em razão do ângulo em que observamos a face da Lua iluminada pelo Sol. Cada fase da Lua tem duração de aproximadamente 7 dias, influenciando nas marés e em alguns hábitos, como cortar o cabelo, pescar, entre outros. Mais à frente a gente vai ver um pouco se isso é mito, se é verdade. Vamos começar pela Lua cheia, considerada por muitos como a fase mais bela. A Lua cheia se dá quando o Sol ilumina totalmente
a parte da Lua voltada para a Terra. Lua crescente, considerada a fase de transição da Lua nova para a Lua cheia. A Lua crescente é caracterizada por receber luminosidade em apenas uma face, no lado oposto da minguante. Lua nova é marcada por pouca luminosidade, pois sua face voltada para a Terra não está sendo iluminada pelo Sol. É a Lua nova. E a minguante é marcada pela perda de luminosidade, na qual observamos apenas uma face iluminada, que forma uma letra C ao contrário. Atividade que tem lá na plataforma, que envolve o calendário lunar. O que é o calendário lunar? Ele nos traz os dias de início de todas as fases da Lua durante o ano. Então, nós temos aqui um calendário lunar de janeiro a dezembro. E com todas as fases da Lua em todos os meses. Então, vamos analisar a questão. Letra A. Quantas fases da Lua ocorrem em um mês? Se nós voltarmos cá no calendário, nós vamos ver claramente que normalmente ocorrem 4 fases da Lua durante um mês. Quantos dias aproximadamente duram cada fase? Nós vimos lá atrás que cada fase dura aproximadamente 7 dias. Quantos dias são necessários para que se repita a Lua cheia? Se ela começou hoje, ela vai iniciar novamente daqui a 28 dias, porque é um ciclo. Letra D, você concorda que observar as fases da Lua é uma boa maneira de contar a passagem de um mês? Você fez essa atividade? Você parou, pensou, analisou? Lá nas nossas aulas de história também fala um pouco dessa contagem do tempo através das fases da Lua. Eu espero que você se lembre disso. E por quê? Analisando a questão, sim, é capaz. Não é um método usado normalmente hoje em dia. Cada fase dura aproximadamente 7 dias. Sendo assim, em 4 semanas, teremos 28 dias. O que dá com certeza para entender que o mês já se passou. Vamos falar um pouquinho do eclipse lunar. Eclipse é uma palavra grega, eclipses, que significa desaparecer. O eclipse lunar é o processo de encobrimento da Lua pela sombra da Terra durante um curto período de tempo. Então, nós temos aqui uma imagem que representa o eclipse. Nós temos o Sol, que a sua sombra está tampando a Lua, encobrindo a Lua, onde que se dá o eclipse. Temos a penumbra e a umbra. O que é isso, professora? Vamos entender. Penumbra é a região do espaço que recebe apenas parte da luz do Sol. A gente pode ver na imagem que só parte da luz está recebendo a luz. Parte da imagem está recebendo a luz. E o umbra é uma região em que não há iluminação direta do Sol. Ou seja, não tem parte nenhuma nela que fica iluminada. E esse eclipse dura aproximadamente 3 horas. Não mais que isso. Alguns fatos sobre a Lua. Sem lado escuro. Diferente do que ouvimos por aí, a Lua não tem um lado escuro, e sim um lado distante, que não podemos ver aqui da Terra. Os efeitos gravitacionais da Terra diminuíram a rotação da Lua, e uma vez que ela se tornou igual ao tempo que demora para a Lua nova, para a Lua dar uma volta no planeta, o efeito estabilizou. O que resulta é que a Lua gira em torno da Terra e em torno do seu próprio eixo, como nós vimos anteriormente.
Ao mesmo tempo, e só nos mostra uma parte do satélite. Mas a luz do Sol também atinge o lado da Lua, que nós não enxergamos. Outro fato, ela não é redonda. Ao contrário do que parece, a Lua não é redonda nem esférica. Ela tem o formato parecido com o ovo. A ponta menor do ovo, entre aspas ali, aponta para a Terra. Por isso a Lua nos dá a impressão de ser redonda, mas na verdade ela não é redonda. A lua cheia altera nossos horários de sono, isso é um fato. A lua cheia é frequentemente associada à insônia. No passado o motivo era óbvio, já que a luz mais brilhante durante essa fase não deixava com que as pessoas dormissem tão bem. No entanto, hoje em dia, somos rodeados por luzes artificiais, então a luz da lua cheia dificilmente pode ser a causa da privação do sono, que muitas pessoas ainda sofrem durante essa fase lunar. Puxando os mares, o que a lua tem a ver com maré? Vamos ver. As marés da Terra são causadas pela lua. A gravidade do satélite puxa os oceanos. Marés altas se alinham com a Lua enquanto a Terra gira. E a maré também fica alta do outro lado do planeta, pois a gravidade puxa a Terra em direção à Lua mais do que puxa a água. Toda essa gravidade tem efeito sobre o planeta. Parte da energia rotacional da Terra é roubada pela Lua, e o planeta diminui a rotação em aproximadamente 1,5 milissegundo por século. As fases da Lua podem influenciar no modo como seu cabelo irá crescer? A crença de que cada fase da Lua pode interferir no crescimento e no volume do cabelo é muito presente na cultura de vários países. E existem até mesmo salões de beleza que se baseiam nessas ideias. Porém, apesar de ser muito defendido por cabeleireiros e astrólogos, esse mito não tem fundamento na ciência. Como citado acima, a Lua consegue interferir em grandes massas, como a do oceano, que está relacionada às marés. Porém, sua gravidade não é capaz de agir sobre pequenos objetos, como copos de água, muito menos sobre os fluidos dos vasos capilares. Então, é um mito, tá, gente? Eu cresci ouvindo que cortar cabelo na lua cheia, o cabelo enchia. Mas agora a gente já está vendo que não é bem assim, né? Estude, dedique. Faça pesquisas na internet e saibam mais sobre a lua. O que você mais quiser entender e compreender, que nós não falamos aqui, pesquise. É importante esse momento também. Seu com a pesquisa. Acredite no seu potencial e siga em frente. Eu sempre falo isso com os estudantes em sala de aula. Cada um de nós temos um potencial, sim, e devemos seguir em frente. Acesse a plataforma com dedicação. É importantíssimo você ter acesso às aulas que são postadas para você todos os dias. Assista às aulas na TV e fique atento. Seja esforçado, não desanimes em meio às dificuldades, pois elas servirão para te fortalecer. Para nós refletirmos um pouquinho agora sobre empatia. O que significa empatia lá no dicionário? Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende e etc. Também temos esse significado, ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. No entanto, falar de empatia é compreender a importância do isolamento social, uma medida necessária, não só pelo bem de um, mas pelo bem de todos.
Portanto, fique em casa, faça a sua parte. É difícil? É desconfortável? Todo esse momento que nós estamos vivendo é único, é diferente, mas a gente não pode deixar nem de se abater por tudo isso. Temos que pensar positivo, que vai passar, e lembrar que se em algum momento você sentir algum sintoma que possa vir a ser do Covid-19, procure orientação médica. Não se misture com outras pessoas, até que você tenha certeza dos seus sintomas. E por hoje é só. Para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube. E eu quero deixar um abraço especial para toda a equipe que está por trás das câmeras. Um trabalho muito bem feito, com muito compromisso e dedicação. Parabéns, galera. Tchau, tchau.